Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código e hoje a gente vai conversar aqui com meu amigo Gustavo Nunes. Ele vai aqui compartilhar as experiências dele como deficiente visual, as dificuldades que ele enfrenta e como que ele contorna isso. Então, primeiramente, cara, obrigado aí por ter aceitado participar aqui com a gente. Opa, boa noite. Me chamo Gustavo, boa noite aí, galera. E, cara, começando assim, a respeito da sua deficiência, você já nasceu cego, ficou cego depois? Quando que você resolveu ficar cego? Então, foi mais ou menos aí por 2020, né? Final de 2020 eu sempre enxerguei. No final de 2020 eu acabei contraindo uma doença aí que é mais conhecida como fungo do pombo. Uhum. E acabou me dando um monte de complicação, fiquei internado 6 meses, fiquei cego esse tempo todo aí, né? E depois saí e continuei cego. Mas agora estamos aí, né? Já fiz toda a minha reabilitação e agora estamos aí na programação, digitando uns códigos. Então é bem recente, né? A gente tá gravando isso aqui em 2024. Não sei quando o pessoal vai estar ouvindo, então Sim. É recente a sua perda. Então, sim, vai fazer 4 anos agora em setembro. Nossa, então não sei com quantos anos você tá agora, então você enxergou por um bom tempo, então assim, no começo deve ter sido assim um baque, tipo, de repente você vê, aí pronto, os faróis apagam. Foi bem assim, eu só tive uma convulsão em casa e já acordei direto no hospital sem enxergar luz nenhuma. Você ainda tem lembrança das coisas? Você sabe qual foi a última coisa que você viu? Sim, tenho muita lembrança, meu visual é bem forte. Eu lembro que a última coisa que eu vi foi um lanche de 2 hambúrguer do Bob's. Guarde isso na sua memória. Pior que agora, tipo, não dá nem pra te mandar uma foto pra você ver como eu sou bonitão, né? É fogo, hein? Ai, caralho. E aí, como que foi a adaptação depois? Recebeu o treinamento? Você aceitou tudo de boa ou foi difícil? Olha, no começo, assim, eu realmente não sabia o que fazer, né? Porque minha paixão sempre foi mexer no computador, jogar, né? Eu era muito do visual, dos jogos visuais, né? Uhum. Tanto que eu joguei profissionalmente, tudo. No começo foi meio difícil por conta disso. Eu não sabia que eu conseguia mexer em celular, computador. Depois que eu fui me adaptando a isso, a saber que eu podia mexer no celular, aprendi tudo sozinho, né? Uhum. Que eu não tinha ainda ido pra escola de cegos. Só tinha contato com uma pessoa lá que ela me falou, consegue fazer isso com o celular. E eu fui fuçando e fui aprendendo. Aí, ano passado, agora em 2023, eu fui minha iniciação no mercado de trabalho, né? Eu comecei como jovem aprendiz ali, foi aonde eu realmente me readaptei de verdade. Uhum. Comecei a pegar ônibus, comecei a ver gente nova, conhecer novas experiências. Mas como que você fazia pra ver gente nova? William! Eu aqui contando uma história mó triste. Que é nível 5ª série. Tem que ser assim. Daí ano passado, comecei a sair com umas pessoas que eram programadoras e eu comecei a me interessar por essa área. Eu já me interessava antigamente quando chegava, mas não acabei procurando isso, né? E agora eu procurei isso e deu muito boa. Você aí, quis trabalhar. Tive que trabalhar, né? Trabalhar. Tá dizendo que o programador é vagabundo, William? Que isso? Quem diga aí que a gente que fica o dia inteiro no computador não trabalha, não. É verdade. Você não trabalha, só fica aí no computador? Só fica aí digitando aí o dia inteiro. Que é isso? Então, foi conversando com essa galera que você resolveu ir nessa área, tudo, e como que foi aí a busca de conteúdo? Primeiro que uma das pessoas... né? Primeiro que uma das pessoas foi tu, né? Que me ajudou muito nessa área. Ano passado eu fui buscando sozinho, né? Eu não sabia nada sobre programação para cego. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, mas geralmente a maioria dos deficientes visuais, né? Infelizmente, às vezes não querem ajudar outros deficientes visuais nisso, né? Sim. É uma coisa que tem que ser pautada, que
que eu acho que os deficientes visuais deveriam se unir mais para ajudar um ao outro. Isso é uma coisa que eu tenho percebido. Principalmente nessa área, né? Sim. E ano passado daí eu fui entrando em alguns sites, eu entrei no Super Profs, né? Eu até fiz algumas aulas lá, só que as aulas são muito caras, a mais barata que eu achei era R$50 por aula, 1 hora de aula, né? Uhum. Nenhum dos professores, a maioria lá, não são preparados para deficientes visuais. Os que até tiveram alunos deficientes visuais é muito mais caro, 90, R$100 cada 1 hora de aula, né? E a gente sabe que hoje a realidade do deficiente visual é bem difícil, a maioria não trabalha, ganha um salário mínimo ali do governo, né? Uhum. Então eu não consegui continuar com isso. Eu fiz 1 semana de aula com ele, só que ele também não estava tão comprometido, né? E eu acabei desistindo. Aí eu acabei te conhecendo procurando aí, eu conheci o teu canal do YouTube e tudo, né? Na verdade, antes de te conhecer, né? Eu acabei achando um professor num grupo que tu me botou, né? Uhum. E esse professor era baixa visão, ele dava aula de Python, R$150, 3 horas de aula, um dia na semana. Uhum. Era 150 por mês, né? E daí depois eu acabei te conhecendo, tu me conheceu quando eu estava fazendo essas aulas, eu tirei bastante dúvida contigo, né? O quanto é importante ter um deficiente visual que ajude a gente nisso, né? Sim. E esse ano tu me indicou aí para um curso que eu tô fazendo aí da PCD Web, né? Uhum. E isso que você falou também, né? Infelizmente os cegos não serem muito unidos é uma verdade. Igual aqui, já tive o prazer de conversar com bastante cego e gente boa, humilde, assim, que não tem problema em compartilhar o conhecimento, tudo, mas em geral a Cegolândia não é muito unida. Parece que é um bando de arrogante, assim, que quer reter o conhecimento pra si mesmo. Acho que. Concordo, parece que eles estão numa competição, né? Sim. Que não entende que se eles passarem o conhecimento adiante, né, mas a gente tendo acesso, a gente só tem a ganhar, né? Que as coisas. Novas ideias virão, né? Claro, novas ideias, jeitos de fazer aquilo ali. Sim. O que eles passarem de conhecimento é maravilhoso. Sim. Igual, por exemplo, na questão de complementos para o NVDA. É uma coisa que eu tenho muita vontade de aprender a fazer, mas não acho material assim ensinando. E a galera que sabe fazer, tipo, não ensina, não passa adiante, mano. Se eles ensinassem as pessoas a fazer, quantos complementos aí a gente não teria agora aí que facilitaria muito a É verdade. Falando já em addon, né, do NVDA, mas vou falar de addon de jogo. Uhum. Eu já mexia antigamente com programação e eu não sabia que isso era programação. Uhum. Como eu falei, eu passei muito tempo da minha vida jogando muito, né? E tem 2 jogos que eu mexia com isso, que era o Tibia e o World of Warcraft. Uhum. O World of Warcraft a gente criava addons para dentro do jogo. Hoje em dia até tem uma comunidade cega dentro do jogo que cria esses addons para os cegos estar conseguindo jogar com mais acessibilidade, o World of Warcraft, né? Eu já até testei. Claro que falta bastante coisa para talvez cegos totais, mas eles estão adaptando isso. E o Tibia, geralmente, antigamente tinha muita gente que usava bot, né? A gente chamava de bot, que era um programa que fazia tudo pra ti dentro do jogo. Botava o teu boneco lá e ele ia fazendo tudo pra ti. E pra criar esses bots tinha que ter um script que mandava o que ia fazer dentro do jogo. Então eu já mexia também com isso e eu não sabia que isso era programação, né? Sim. E até aproveitando esse assunto dos jogos, queria aí recomendar para vocês que não conhecem aí o canal do Eternal Legend lá, eles falam bastante a respeito de acessibilidade nos jogos, tudo, eles indicam bastante jogos lá acessíveis, né? Uhum, então, sim. recomendo o canal, vou deixar o link aí depois para quem quiser conhecer. E como que foi aí, no caso, com os familiares, quando você perdeu a visão? Sim, foi difícil para eles, teve muito apoio, tudo? Teve bastante apoio de todo mundo, foi meio que um choque, né? Mas eles viram que eu tava bem, então foi muito mais fácil a aceitação e eu acho que, na verdade, todo cego tem só uma coisa a reclamar, que toda mãe nossa esquece que a gente é cego. Toda mãe, não tem um que não reclame disso. Então essas coisas são normais, tipo, esqueceu alguma coisa, a gente esbarra, entendeu? Mas a aceitação foi bem boa. Uhum. Mas seus parentes, tipo, não ficam com medo de te emprestar dinheiro, nada?
Nada, não. Não, porque às vezes é aquela coisa, né, que você fala pra eles, quando eu te ver eu te pago, eu tô com medo de ficar sem receber. Aí ia ser boa. Porra, vou começar a usar essa. Quando eu te ver eu te pago. Não, agora eu vou começar a usar essa. O ruim também é quando você for trabalhar, né? Que você vai trabalhar e não vai ver a cor do dinheiro. Não vai ver nada, cara. E no caso assim da adaptação, né? Você já passou um pouquinho por cima aí da adaptação para computador. Você já foi direto pro NVDA? Na verdade, eu tentei fazer. Lá quando eu fazia a escola de cegos, né? Aqui em Florianópolis, eu fiz aula de informática, mas não era um professor, era uma professora vidente. Uhum. E não tinha acessibilidade, ela não sabia mexer no NVDA em si, né? Então eu só aprendi pelo menos digitação, aprendi ali de botar o dedo no F, no J, né? Uhum. E aprender a partir daquilo ali. A partir daquilo ali daí depois que eu parei de ir na associação, né? Que foi em final de 2022, que aí eu fui inserido no mercado de trabalho. Aí eu comecei, dentro do trabalho, eu peguei aquela base ali que eu tinha de FJ ali e comecei a me virar, né? Lembrando o que eu sabia do teclado de antigamente, do visual, e fui me virando. O NVDA eu tinha também uma moça que trabalhava comigo que era cega. Se eu tivesse dúvida, ela me ajudava. Tive alguns amigos cegos também que eu entrava no WhatsApp e perguntava. Então eu fui tirando dúvidas assim ao longo do tempo, né? Nunca procurei fazer um curso no YouTube de NVDA, que eu recomendo muito para quem quer começar na programação, né? É bom tu ter uma base bem boa do NVDA, de arquivos, como fazer isso, como fazer aquilo, para te poder estar entrando na programação. Eu entrei assim de paraquedas, fui meio louco, mas eu também já tenho uma bagagem antes de mexer no computador, então eu sei um pouco disso. Sim. Inclusive, recomendo aí pra vocês o canal do Walter Júnior, lá o Projeto João 9. Alguém que eu quero um dia conseguir trazer aqui pro canal, porque esse canal aqui só existe por causa dele. Foi com ele, no canal dele, que eu aprendi a usar o NVDA. Sim, é muito bom o canal dele. Eu até dei uma olhada, tudo. Algumas coisas também eu aprendi por lá, mas foi mais recente, né? Não foi assim no começo. Sim. Mas você nunca chegou a ter contato com o DOSVox? O DOSVox eu tive uma vez só quando eu estava fazendo faculdade ano passado, né? Uhum. E eu tive que fazer uma prova na faculdade. Aí eles botaram o DOSVox e não o NVDA. Igual eu sempre falo pros outros cegos com quem eu já conversei aqui, né? Que quase todos eles tiveram o primeiro contato com a informática no DOSVox, né? Mas eu tentei usar o DOSVox assim, não consegui, porque como eu já tinha enxergado, né, eu estava muito acostumado com o sistema operacional, com Windows, então o DOSVox não consegui me adaptar, né, que o DOSVox não é um leitor de tela, é um sistema à parte, né. Sim. Apesar dele ter lá o MonityVox, que funcionava como leitor de tela também, mas em geral ele é um sistema à parte, mas aí quando eu descobri o NVDA lá pelo projeto João 9, do Walter Júnior, aí sim eu consegui me adaptar melhor, porque aí eu podia mexer no sistema operacional com o qual eu já estava acostumado. Mas apesar de eu não ter conseguido me adaptar ao DOSVox, eu achei ele excelente para as pessoas terem assim seu primeiro contato com a informática. Sim, eu já falo que comparando contigo, eu tive muito mais apoio, né? Tu aprendeu tudo sozinho do zero, procurando, se virando, né? Basicamente isso. Eu tive como a gente já conversa, tu nunca foi para uma associação de cegos, eu já fui, eu conheci muitos cegos lá eu aprendi também muita coisa, é muito importante isso para um deficiente visual. Você aí que tá dentro de casa, né, que é cego, que não quer sair de casa porque é cego, vai, aprende, é bom ter uma vida, tu sair de casa, não só uma vida trancado dentro de casa. Sim, eu tô sofrendo isso agora, né? Mas finalmente achei aqui uma fundação, né, aqui em São Paulo, onde eu moro, né, a Fundação Dorina Noel, onde eu tô aí na fila para receber o treinamento de orientação e mobilidade e não vejo a hora aí de aprender a usar a bengala e sair batendo bengala por aí. É muito bom, cara, é maravilhoso. É uma sensação assim de liberdade total. Sim.
não depender mais das pessoas assim pra sair, poder voltar na hora que quiser. É maravilhoso. E hoje a gente tem uma acessibilidade aí nos aplicativos maravilhosos, né? Eu até brinco que essa é a melhor época para ficar cego. Quem quiser aí já aproveita. Aí, além da gente ter tipo aplicativos como, acho que é o Citamob, né, lá do ônibus, que te avisa quando o ônibus tá chegando. Aqui a gente usa bastante o Movit e também a própria ilha de Florianópolis tem o Floripa no Ponto aqui, né? Só que o Movit é o melhor, o Floripa no Ponto ele só te avisa quanto tempo o ônibus tá, né? E ele também dá pra pedir pra parar o ônibus ali. Só que o Movit é muito melhor que ele avisa o ponto que tu tem que descer, né? E hoje a gente já tem aí também o Be My Eyes, que claro, não, a gente já tinha o Be My Eyes há muito tempo, só que era com voluntários, né? Fazia uma chamada lá, aí pelas câmeras, câmera do celular você mostrava e tinha uma pessoa lá que te falava, mas hoje com a inteligência artificial do Be My Eyes, você pode bater uma foto lá, ele descreve, nossa, fiz uns testes com ele lá, e funciona muito bem. Eu até mostrando pros meus familiares, tudo, eles ficavam tudo besta, assim, né? Que tiravam uma foto, escrevia e eles confirmavam que realmente batia a descrição. Então hoje a gente já tem bastante ferramenta para. Eu vou até te contar um segredinho. Eu sou muito uma pessoa que descobri como eu poderia conseguir uma namorada, uma ficante, como que eu ia fazer isso? Então tem o Tinder, né? Não tinha Tinder para cegos, né? Antigamente eu não usava, não gostava quando ele chegava, né? E agora eu comecei a usar, né? E toda hora, antes dessa inteligência artificial do Be My Eyes, eu tinha que pedir pra alguém escrever pra mim. Uhum. Cara, isso foi maravilhoso. Eu bato o print ali e descreve tudo pra mim. É amor à primeira vista. É amor à primeira vista. Quando você arrumar alguém, aí você fala pra ela que você só vai ter olhos pra ela. Com certeza. Eu sou a melhor pessoa pra namorar, que eu não vou olhar pra bunda de outra mulher nunca. Não, só tem olhos pra você. E com teus amigos, assim, como foi, né? Que muita gente que perde a visão depois, tem problemas assim, com a aceitação da bengala, que fica com aquelas coisas de, e as pessoas que me conhecerem enxergando, agora me veem com a bengala, tudo. E às vezes a gente vê que isso é só coisa que a gente cria na nossa cabeça, né? É verdade. Teus amigos, tudo aí, as pessoas que conheceram você, claro, tiveram um choque, mas foi tudo de boa com essa sua nova realidade? Olha, boa parte dos meus amigos sim, mas boa parte não é que não aceitou, mas depois da pandemia foi um para cada lado, não tem mais contato, mas todos os amigos ainda que continuaram me aceitaram muito bem, vieram me visitar, hoje em dia ainda saio com eles, e super tranquilo. No começo a bengala para mim também, não, vão ficar me olhando com isso, sabe? Mas hoje em dia não, eu sei que aquilo ali é essencial e é muito importante. Depois que tu se acostuma com a bengala, tu não tá nem aí, tu sabe que é aquilo ali que vai te levar para qualquer lugar. Sim. E a gente é que cria esse negócio de que as pessoas veem pessoa com bengala, vai pensar alguma coisa, e não, né? Que se a pessoa pensar alguma coisa, quem tem problema é ela, não é você. Com certeza. Acho que é muito pelo contrário, muita gente vê a pessoa com a bengala, tudo já se oferece, que precisa de ajuda, que é uma coisa. Segue alguém com a bengala assim na calçada, a pessoa só tá lá parada, então a pessoa tá ali, opa, já chegou, deixa eu te atravessar ali. Não, eu até falo, quando eu vou pro centro de Florianópolis, quando eu tava indo trabalhar, né, não dava nem pra descer do ônibus, já parecia um The Walking Dead, assim, deixa eu te ajudar, vi um monte de gente, meu Deus, calma. Mas é bom, né, uma coisa, eu passando lá pelo grupo de apoio lá na fundação, né, que eu tô na fila, eles falam, é sempre bom, mesmo que talvez você consiga fazer coisa sozinho, assim, mas se vier alguém oferecendo ajuda, sempre aceita e já ensine a pessoa a forma certa dela ajudar, que aí é um conhecimento que essa pessoa adquire e depois vai passando pra frente e vai passando pra outra e assim vai. Sim, é bem assim muito mesmo. Ignorância de, não, eu sei fazer sozinho. Aceita a ajuda da pessoa. Claro, é mais rápido, é mais prático. Sim. Aqui, por exemplo, os terminal de ônibus de Florianópolis eram, eu acho que são 4 ou 5 plataformas, né? Ela é uma do lado da outra, assim, né? Mais ou menos, só que a interligação delas, eles botam tipo um corrimão em formato de U, pra ligar cada uma, sabe? Por fora, assim. Aí,
o que a gente tinha que fazer aqui? Se a gente vai sozinho, vamos supor, eu sempre parava na plataforma D e E, a última. E eu tinha que pegar ônibus na plataforma A para ir trabalhar. Então eu tinha que fazer assim, pegar aquele U, daí parar na frente da plataforma C, daí atravessar pro outro lado, pegar outro corrimão e ia indo assim, sabe? Se uma pessoa vem me ajudar, me oferece ajuda, cara, é muito mais rápido. Sim. Aí você já ensina a pessoa, porque claro, muitas das pessoas, muito cego reclama que a pessoa já vem pegando, não sei o que. Claro que ela não sabe, né? A pessoa não sabe. Não aprendeu, então ensina ela, não, segura no meu ombro, ou segura no meu braço, só ensinar que ela aprende e pronto, ela não vai errar mais. Sim, com certeza. E chegar no trem, quando te ajudou a entrar no trem, já querem te meter no assento preferencial também? Aqui não tem trem, né? Aqui é só ônibus. Mas, não, eu já entro, já sei onde é que é o assento preferencial, ali é o primeiro, às vezes tem gente ali, mas daí eles dão lugar, né? Sim. Eu particularmente, eu não gosto assim de sentar no preferencial, não por vergonha, eu sei que eu tenho direito, é mais porque, tipo, eu sou jovem ainda, tipo, eu Sim. ficar em pé, meu problema tá mais no olho, eu prefiro ficar em pé e deixar um idoso, alguém que realmente precisa sentar lá, do que ficar ocupando um trem é até tranquilo, dá pra te ir em pé tranquilo de boa, mas aqui em Florianópolis, no ônibus, eu até poderia passar a catraca, tudo. O problema é que os ônibus daqui de Florianópolis, passou a catraca, ele não tem aquele negócio, aquele braço da cadeira pra te não cair pro lado. E aqui os ônibus vão voando, cara. Sim. Daí eu já sento ali na frente. Claro, se tiver, uma idosa querer sentar, não, vou em pezinho ali segurando. É aventura. Sim. Senão corre o risco de você sentar lá e eu senti, opa, tô sentando, tem uma coisa estranha aqui. Aí, ó, é pra isso que existe a bengala. Tentar. Você nunca pagou micos desses tipo, não? No começo? Cara, eu acho que só de bater com a cara na placa. Nunca sentou onde não deve? Não, isso graças a Deus. Graças a Deus não, mas de bater cara na placa foi muito. Bater de peito na placa, isso daí sempre acontece. Você nunca teve aqueles amigos assim, bem queridos, assim, que sacaneou ou não? Senta aqui, sacanear porque você... Graças a Deus não, cara. Já sacanearam de outras coisas, mas de sentar em algum lugar que tá avacalhado aí é demais. Porque só adora sacanear o ceguinho. Com certeza. E tu falou da faculdade, né? Você tem formação em quê? Então, eu fiz gastronomia, né? Depois tentei fazer pedagogia, agora depois de cego, eu tentei fazer pedagogia e a pedagogia ainda não terminei. A análise de desenvolvimento de sistemas eu desisti, né? Porque também é dinheiro, né? Muito dinheiro. E agora eu tô fazendo esse curso gratuito aí da PCD Web, né? Que é para capacitar deficientes, não só deficientes visuais, para estar capacitando os deficientes para inserção no mercado de trabalho. Sim. Então você fez gastronomia, cozinha também? Sim, com certeza. Nunca botou o ingrediente errado lá na panela, não? Olha, quando enxergava não, mas agora depois de cego, já cheguei a botar açúcar na comida salgada. Colocar um molho errado. Vai fazer um molho doce, bota molho de tomate no chocolate. Normal. O pessoal comia, pra não magoar, delícia. O problema é que eu não sinto cheiro também, cara. Então, se tiver alguma coisa estragada, ferrou pra mim. Só quando eu botar na boca eu vou saber. Aí complica, né? Sacanagem. Aí vai gerar um corte muito sacanagem. E aí, agora você tá querendo aí se aventurar na programação, né? Não sei porque tu quer fazer essa loucura, tanta coisa pra fazer, você quer se aventurar nisso, né? Sim. Aí você tá lá na PC Devs, cara, e como que é lá, né? Porque eu sei que lá não é só deficiente visual, né? Pra todo deficiente, mas lá você tá gostando, os caras realmente lá se preocupam em ser bastante inclusivos, deixar o material acessível para todo mundo. Olha, mais da metade da sala é deficiente visual, né? Então, daí tem alguns autistas, surdos, baixa visão.
Eu acho que tem cadeirante também, eu não tenho certeza. Mas é bem diversificado. E o bom é que, assim, eu tenho um amigo autista desse curso, que eu ajudo ele, ele me ajuda, é sempre uma troca, é muito legal. Tem outro amigo também deficiente visual, que eu sempre ajudo ele, tu conhece o Jonathan. Lá, os professores são bem inclusivos. Tu conhece um dos professores, o Lucas Quadros, um professor excelente. Daqui também. Oh, por favor. Não ser deficiente visual, né? Mas acho que a experiência que ele tem... Não, ele é um professor excelente, assim, ele, antes de começar o curso, ele te procurou, ele quis saber mais sobre a programação de deficientes visuais e ele viu que era possível. Sim. Ele fala muito bem de ti, inclusive. Espero conseguir trazer ele um dia. Vai conseguir, sim. Tem o irmão dele, o Daniel Quadros, que é um professor muito bom também. Ele não chegou a procurar isso, mas uma coisa que ele faz que eu acho muito incrível, ele utiliza o NVDA no computador dele para ver como a gente pode chegar naquele lugar ali que ele quer. Isso eu achei incrível. Sim. O único que não é acessível, que só fica lá falando e falando e falando, não faz nem atividade com a gente nem nada. Vamos ver agora se essa semana ele vai mudar, porque teve uma reunião aí, mudou muita coisa, né? É o professor Valdomiro, de banco de dados, eu adoro ele, é um professor muito querido, só que ele não é nem um pouco acessível. Nem um pouquinho. Ainda mais que por enquanto, pra vocês tem que ser tudo via terminal, né? Isso, o banco de dados para deficiente visual, cara, olha, eu tô quase pulando de um prédio. Apesar de que recentemente aí a galera cega me falou do interface gráfica para banco de dados que parece ser bem acessível, que é o The Beaver. Depois vou tentar fazer uns testes com ela. Embora eu goste de ficar no terminal, tudo, mas é bom aprender essas coisas assim para facilitar. Sempre aprenda a usar o terminal para você saber como as coisas funcionam debaixo dos panos, né? Se existe uma interface aí gráfica que seja acessível pra gente, ainda mais numa empresa que a gente tem metas, tudo demanda para entregar, né? Vamos aproveitar. É como esse meu professor Valdomiro fala, tu tem que saber um pouco dos dois. Porque se um dia tu tá na empresa e der pau no banco de dados, só vai poder mexer pelo CMD. Sim. Pela linha de comando. E pra gente o CMD é bem tranquilo, é bem acessível. Sim, é muito bom. Souber os macetes lá do NVDA. Inclusive, quando tu for mexer nessa interface gráfica, eu até fiquei interessado. Já me chama que vamos desvendar isso daí. Beleza. E, cara, você já tem, assim, já almeja alguma coisa, tipo, na área da programação? Você quer ser back, front... Com certeza back-end. O front-end pra mim não devia existir, cara. Mas eu já conversei aqui com um Zego que é front e ele se dá muito bem. Claro, isso vai de gosto também, né? O ideal hoje é, por mais que a gente se identifique com um lado só, ainda assim é ser tipo full stack. Mesmo que você não vai mexer no front, entenda o front que te ajuda até melhor a desenvolver o back, já tendo em mente como que aquilo vai ficar no front. Já te ajuda bastante. Tu saber um pouquinho de cada um pra tu tá sabendo como vai ficar lá na frente, né? Sim. Então você tá gostando bastante lá da PC Web, né? Da PC Devs. Tô. Agora eles mudaram nossa programação aí. A gente tá aprendendo fundamentos web, banco de dados e estrutura de dados em C, né? É bem recente, eu comecei em março. Então por isso que a gente tá nessas matérias ainda. Aí um dia da semana a gente vai ter bootcamps, que eu acho isso muito legal, com matérias variadas. E toda sexta-feira agora a gente tem de folga para aqueles alunos que não estão direto ali na aula conseguir ver os replays, né? Isso eu acho bem legal. Bem legal mesmo. E atualmente você não trabalha? Atualmente não estou trabalhando, eu estou aí em busca de um emprego. Se não vir na área da tecnologia por enquanto, para mim não vai ter nenhum problema, sempre a experiência, né? E quando vir na área de tecnologia, daí é o que eu vou focar mesmo e seguir ali, né? Mas, cara, programar é muito legal, cara. Eu gosto de computadores, acho que desde o primeiro computador que eu tive. Era um Windows 3.11 lá, que meu pai levou pra casa lá do lugar onde ele trabalhava, né? Ele levou o computador lá e acho que eu tinha uns 6 anos na época e, cara, já gostei do computador e nunca parei de tentar aprender a usar aquilo lá e...
Eu peguei a partir do 98, né? Do Windows 98. No 98 eu nunca usei. Depois do Windows 3.11 meu pai pegou um Windows 95, ficou com a gente alguns anos. Depois já pegou o XP. Aí depois do XP foi pro 7, 10 e agora eu tô no 11, né? Mas tem o Vista também, né? Mas pra gente não existe. Sim, eu nunca usei o Vista, né? Porque não foi um sistema pra gente. Apesar de que na época do Vista eu ainda enxergava, mas do XP eu já pulei pro Windows 7. Sim. Eu sempre gostei, assim, de computador e, cara, pirei muito na época que não tinha internet. De internet de escada, né? Ah, sim. Eu tinha que esperar até meia-noite pra poder entrar. Quantas vezes eu fiquei madrugada jogando porque tinha que esperar até meia-noite. Sim. E lembro que eu tinha uma lan house lá perto de onde eu morava, que dia de sábado era R$1 a hora. Nossa, me dava R$2. gastei. Ficar 2 horas e ia lá com um monte de disquete pra... Gastei muito dinheiro. Ia lá na Lan House, com os disquete lá. Antes disso, de pendrive, me virando com um monte de disquete pra encher de conteúdo pra trazer pra casa pra ficar olhando. A tela de tubo, o mouse com uma bolinha embaixo. Sim. Era só maravilha. Sim, eu peguei tudo isso aí na época que eu enxergava. Eu também peguei tudo isso, bolinha do mouse aí, emborrachada. Era cada coisa. Já joguei bastante também. Ia na Lan House e pegava assim, uns jogos de emuladores. Eu conheci Pokémon, né? Porque eu não era rico pra ter Game Boy, né? Era tudo emulado pelo PC. Não, mas hoje em dia, ainda bem que eu acho que assim, jogos com acessibilidade para deficientes visuais, eu acho que deveriam existir mais, sabe? Sim. E com mais variedades. A gente pode falar até de um aqui que eu conheço que é o Batalha Constante. Ele é em 2D, parecido com o Tibia, só que a complexidade dele é tão difícil e, como a gente falou aqui no começo, os deficientes visuais não são nem um pouco, às vezes, amigáveis. Não tem gente que quer parar pra te ensinar a jogar aquele jogo. Então sempre fica com a mesma base de jogadores. Eu acho que deveria ser feito em jogos acessíveis e mais tranquilos pro deficiente visuais jogar, mas também um jogo legal, que seja jogável, que tu evolua, que tu mostre pros outros que tu tá evoluindo. Um jogo mais competitivo, assim, né? E também um jogo que seja acessível para os deficientes visuais, mas que não seja assim um jogo para deficiente visual, que permita o deficiente visual jogar com um vidente. Isso! Tem que ser assim, sabe? Porque hoje em dia é exclusivo os jogos ser só para deficientes visuais. Sim, aí é só audiogame, né? Eu acho que deveria ter um negócio assim que juntasse os dois no mesmo lugar, sabe? É igual os caras querer vender televisão pra cego, a televisão que só tem som. Não tem porquê. Não tem porquê, cara. Quem sabe você não acaba entrando pra área de desenvolvimento de jogos aí também. Olha, é meu sonho, cara. É meu sonho porque é uma área que eu gosto tanto, cara, que jogava muito, já joguei profissionalmente, já ganhei dinheiro com isso e é uma coisa que me faz bastante falta. Hoje em dia eu tento procurar... Não, pior que console eu cheguei só até o PlayStation 2. Eu não fui mais além porque daí depois eu descobri o computador, né? Daí acabou minha vida. Riquinho, PlayStation 2, só tive um Mega Drive e um PlayStation só. Eu tive só o Play 2 e o Play 1. Daí depois eu descobri o computador e acabou. No Play 1 eu jogava muito Resident Evil lá, aqueles zumbi com o gráfico tudo zoado. Sempre, né? O do Play 1 é o clássico. Sim. E aí zumbi jogar à noite lá assim, que na época eu enxergava, tá? Então eu sabia quando tava escuro, aí zumbi. Tem uns que eles falam também, eles falam, um forasteiro! Esse é do Resident Evil 4 do Play 2. Isso, é muito bom. Não, atrás de ti, idiota! É muito bom, cara. Sim. Tem aquele que como é que é? Biosilent. O carinha que tu compra as armas. Tem também o Resident Evil 3 lá, do Nemesis, que vivia quebrando as paredes lá, te dando um mau susto. Nossa, aquele Nemesis dá um medo, cara. Meu Deus do céu. Não conseguia jogar, não. E, cara, assim, já pra... caminhando assim pro final, tipo, já te aluguei aqui bastante também. O que tu curte fazer aí pra relaxar quando você não tá estudando, quando você não tá aí digitando um código? O que você faz aí pra aliviar a mente um pouco? Cara, antigamente, como eu falei, eu jogava, né? Hoje em dia, como eu não tenho essa opção, até tenho, né? Mas não é tão
tão legal como antes. Uhum. Sei lá, eu gosto de cozinhar alguma coisa, ou sair com meus amigos, ou também ir pra minha casa de praia. Uhum. Gosto de bastante Você coisa. gosta de ver pôr do sol na praia. Ver o pôr do sol, entendeu? Assistir teatro, ver um Charlie Chaplin. Aquela assistir qualquer um lugar silencioso, filme. É ótimo, né? Ótimo. É mais isso que eu gosto de fazer aí, no cinema. Não que cegos não vá no cinema, né? Sim. Hoje já tem recursos Tem. pra audiodescrição que é tipo, você sincroniza com o seu celular, né? Você põe um fone, aí só você escuta a audiodescrição. Muito bom isso. Sim. Eu ainda não tive essa experiência, né? Eu só sei que tem. Eu nem sei se tem alguma sala pra H que faça isso. Mas... Não, é um aplicativo no celular mesmo. Sim. Tu mesmo conecta, eu só não lembro o nome. Uhum. Tu bota o fone de ouvido, tu escolhe o filme, e quando o filme começar, o próprio microfone do celular vai captar em qual parte do filme tá e ele vai sincronizar. Sim. Então, será que tem que então achar um filme que tenha audiodescrição lá cadastrada, né? Não, mas parece que tem bastante. Olha, todos os filmes agora que estão lançando novo também tem. Pô, legal. Bem legal. A Netflix também já tem algumas séries lá e filmes com audiodescrição. Sim. Não é uma voz sintética, mas pensar que antigamente não tinha isso, né? De boa qualidade até a voz, dá pra entender. Sim, eu conheço cegos que não gostam de botar audiodescrição, eles conseguem acompanhar daquela forma. Só que eu acho meio estranho, né? Então tá enxergando, porque não tem como. Hoje eu prefiro ver com audiodescrição, porque tem muita cena que, tipo, não tem diálogo nenhum. Você tá no fundo lá tocando e você, tipo, o que tá acontecendo? Tem aquela cena que é só explosão, daí tu fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Aquelas cenas, ela tá só com a música, não tá falando nada, porque provavelmente está aparecendo alguma coisa na tela lá que tá explicando o que tá acontecendo, aí precisa dar audiodescrição. Tem até uma piada do Cego Jefinho, que é um comediante aí que é cego do Rio de Janeiro, que ele fala que quando ele tá lá ouvindo, tá passando futebol na TV, e o narrador começa, driblou um, driblou dois, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. E aí o cego começa até a chorar, mãe, o que ele fez, mãe? É normal. Aí tem que escutar no rádio. É o único jeito. Sim. Hoje precisa de mais audiodescrições, né? Tipo, eu já vi algumas audiodescrições no Chaves, um seriado que eu gosto bastante. Mas, assim, tenho boas lembranças de quando eu enxergava e via muito Chaves. Só que hoje não são todos os episódios que estão audiodescritos, né? Então quando eu vou reassistir Chaves, eu tenho que apelar pra minha memória. Então eu tô dando risada lá porque eu só lembro de como é a cena. É que nem eu com Todo Mundo Odeia o Chris, é a mesma coisa. Sim. Eu lembro de todas as cenas. Você só se lembra, né? Não, mas hoje em dia o deficiente visual tá bem alta, né? E eu acho que eles estão começando a olhar pra gente assim de outra forma e querendo criar novas acessibilidades, né, pro deficiente visual. Então, eu acho que daqui a um tempo, com a inteligência artificial aí crescendo como ela tá crescendo, eu acho que vai ser bem diferente do que o deficiente visual do que a gente conhece hoje, né? Sim. E você falando aí também da pedra do Jefinho, né? Olha o que ele fez, me lembrou da razão de eu ter criado o meu canal, né? Porque eu ia estudar conteúdo de programação na internet, tem muito conteúdo lá, mas é tudo pra vidente, né? Aí eu vou assistir os vídeos, você clica aqui, aí você vai aqui, aí como eu tô colocando aqui, ó, e é isso aqui que tá na tela, você copia, você coloca, Não, cara, eu tô assistindo, eu tô acompanhando teus vídeos ali do canal e sempre no começo do vídeo tu fala, eu não sei se tu dá um enter no teclado, mas ele dá um barulhinho assim, ó, daí dá um barulhinho e tu fala, opa, já chegou? Cara, isso tá na minha cabeça, cara, tá muito na minha cabeça. Na verdade, nesse vídeo eu apareço, né, eu pedi pra minha mãe me filmar, né, aí eu tô tipo mexendo fingindo que eu tô olhando pra tela do computador, aí é como se uma pessoa tivesse chegado, aí tipo eu olho que eu tenho ainda um pouco de, mesmo embaçado, né, ainda tem uns resquícios visuais, então eu tipo pedi só pra minha mãe deixar o flash do celular ligado, que é onde tá a luz, né, tipo olho
como se eu tivesse percebido que alguém chegou, né? Aí eu olho pra pessoa e falo, você já chegou? Então vamos aqui pro código. Aí depois eu viro a cara pro computador de novo pra fingir que eu tô mexendo. Aí depois, Ai, muito bom. pronto, já estamos aqui na tela do meu computador. Agora que eu sei disso, eu vou começar a ouvir aquilo ali com outros olhos. Ouvir com outros olhos é foda, né? Mas vamos lá. Mas aí depois era só no começo, né? Que algumas pessoas falam que ia ser legal eu aparecer. Mas aí depois eu parei de aparecer porque, tipo, que sentido faz eu aparecer num canal cujo meu público é cego? É verdade. Não tem o porquê. Aí nos vídeos atuais só é a minha voz mesmo. Não, mas já tá registrado ali a tua... Sim. Mas ainda tem o opa? Não. Ah, bota o opa, William. Ou você chegou. Gravou com tanto carinho. Opa, você já chegou? Não. Mas quem enxerga pode me ver lá, ver como eu sou bonitão. Mas é isso, daí nessa do canal foi justamente isso, não, tentar criar um conteúdo acessível, né, não ficar nessa de, você vai aqui, você clica aqui, não sei o quê, e que igual o Gustavo Guanabara, eu gosto muito dele, brother. Eu acho que ele é a maior referência e ninguém supera a didática dele, mas o cara é... Tu já fez a tua autodescrição pro teu público? Hã? Já fez a tua autodescrição pro teu público? Não, então vamos começar agora, William, bora! Não, eu nem me lembro mais como eu sou. Faz tanto tempo que eu não enxergo. Né? Tipo, no meu banheiro tem espelho, né? Não sei pra quê, mas tem espelho. Ai, meu Deus do céu. No meu quarto tem lâmpada. Eu só ando no escuro, cara. Sim. Só ando no escuro, cara. Não tem essa. Parece o Batman, assim. A pessoa entra aqui na casa e só vê um vulto passando pro lado e pro outro. Sim. Quando uma vez eu também fui no cinema com a minha prima ver Vingadores Ultimato, era filme 3D, ela me deu lá o óculos pra eu usar, eu usei o óculos 3D, era isso que fazia, né? Mas usei. Se ela deu, né? Ela falou, qual que você quer? Tanto faz, não vou ver nada. Mas já que era pra tá caracterizado, né? Todo mundo de óculos 3D lá, vamos pôr óculos. Tinha que tá legal com óculos, né? Vai que esse óculos aqui é um 3D assim mais avançado e me faz ver o filme mesmo. Do nada, né? Aí eu levava ele pra casa. Daí eu já botava no bolso e levava, não tem essa. Saía correndo de lá. Sim. Com o óculos, já que tá enxergando, né? Não vi nada. Mas daí se esse óculos só deixasse tu ver filme? Hã? E se esse óculos só funcionasse pra ver filme? Aí eu ia filmando as coisas. E colocava. Eu tava com o óculos e com o celular. E com o celular assim filmando. Filmando e olhando no celular. Muito bom. Tudo bem que se fizer isso aqui em São Paulo, né? O celular some. O celular some e tu nem vê pra onde que foi. Fica ali cego no meio da rua. Cadê? Porque esse negócio de cego não existe pra assaltante, não. Eles pegam cego. Pior que esse cego Jefinho aí tem essa história aí com um cara foi assaltar ele e um amigo. Que daí o cara viu que ele era cego e não assaltou ele, mas assaltou o amigo. Cego, pode passar. Você paga em tudo aí. Tu não é cego, então me dá aí as coisas. Aí o cara podia dar uma de Miguel. Tá, cadê você? Não tô te vendo. Não tô te vendo, meu Deus. Não, eu até tenho uma história desse negócio de cego, quando eu tava fazendo minha aula de orientação e mobilidade, foi bem no verão, né? E eu tava andando na rua com o meu professor, e ele parou assim pra mim atravessar a rua e eu atravessei a rua sozinho. Só que no verão ele sempre tá de óculos escuro. Quando eu passei, uma senhorinha grudou no braço dele e falou, vamos meu filho, o outro já tá lá na frente. Eu te ajudo. Vamos que eu te ajudo, o outro já tá lá na frente, ó. É assim mesmo. Acontece cada coisa que é bom demais, cara. Eu, inclusive, também tenho que ver um óculos escuro pra mim, por causa da luz do sol, né? Que incomoda tu tem a sensibilidade visual, né? Sim. Então... eu também tenho e incomoda muito. É muito bom ter um óculos de sol assim pra
pra te conseguir andar melhor na rua, porque atrapalha bastante. Sim, e é bom que você pode olhar se as pessoas nem tá vendo pra onde você tá olhando. Você pode usar uma cruz escura aqui. Verdade. Então, no começo que eu fiquei cego, eu andava muito de óculos escuros quando eu ia pra festa, alguma coisa, porque eu tinha medo de, do nada, estar olhando pra bunda de uma mulher e o cara bater. Então eu sempre tava de óculos escuros. Você tá olhando aí, tá O que você tá olhando aí? Daí eu levanto e abro a bengala na frente dele. Ai, desculpa. A gente tem que ir se adaptando, né? E agora, você falou também da piada do Jefinho, eu lembrei também do Margela, que também é humorista, né? Conheço. Ele inclusive tem retinose também, a mesma doença que eu. Ele falando também dos comerciais, que ele vai ver o comercial lá, e aí, veja, esse produto que vai revolucionar a sua vida. Ah, você pode adquirir nesse endereço. Aí só passa o nome, só vai falando. Aí ele fala, tá tudo bem, né? Eles vão dar o telefone, eu vou ligar lá e vou perguntar o que é o produto, né? Aí, você pode adquirir por esse número que está aparecendo aí no seu vídeo. Daí ferrou. Ele custa esse barato, veja, o preço que você está vendo aí na sua tela. Os caras não pensam no cego na hora de fazer uma propaganda. A revista que menos pensa no cego é a revista Veja São Paulo, né? Sim, com certeza. Ai, cara. Aí agora tem aqueles pessoal que fica, nossa, ele cego, fica fazendo piada, a gente vai fazer o que? Vai chorar? É porque essas pessoas nunca foram numa associação de cegos, cara. É pior do que isso. É muito pior, cara. É muito pior. Entendeu? Eu tenho uma amiga minha na associação de cegos que ela tem um olho de vidro. E ela é cega dos 2 olhos. E quando ela quer falar alguma coisa pra ti, ela chega, tira o olho assim e fala assim, ó, tô te olhando aqui, ó. E aponta o olho pra ti. Cara, é assim, ó, é daí pra baixo. Sim. Quando tu mesmo entrar na escola de cego, cara, tu vai ver que é um pior que o outro. Sim. Igual a gente se refere a nós mesmos como cego, a gente tem esse negócio de deficiente visual. Não. A palavra cego não ofende. Não, mas a palavra cego também ela está correta. Sim. Ela não deixa de ser, assim, ó, eu e tu, a gente na verdade não é cego. Não é a palavra correta para utilizar pra gente, mas a gente não se importa. Porque o cego, ele não tem nenhum tipo de estímulo visual, ou seja, enxergar um pouco de luz, entendeu? Ter alguma percepção. Então a gente realmente é deficiente visual, mas eu me chamo cego e deu. Eu sou cego e deu. É 4 letras, é mais fácil. No meu laudo tá lá como cego. Tô laudado como cego, tá? É 4 letras, é mais fácil, pronto. Só 2 sílabas. Cara, deficiente visual. Mas, cara, ó, brigadão por você ter aceitado aí o convite. Eu que agradeço, meu conversa bem legal. Foi bem legal ver a sua história, como disse, sua perda foi recente, conseguiu superar bem e, cara, não era tempo de você desistir, você quer mesmo entrar aí nesse mundo louco da programação? Não, vou continuar ali, né, vou continuar e também espero que a minha história aí, como eu sou um cego recente, sirva pra inspiração aí pra muita gente entrar nesse mundo da programação, que é muito bom. Claro que a gente quebra bastante a cabeça, mas é muito bom a gente tá mexendo no computador, a gente tá conseguindo se virar muito melhor, né? Porque o computador, não só a programação, mas o computador em si faz o deficiente visual se virar muito melhor, surgem mais oportunidades de trabalho, oportunidade de trabalho remoto, então isso é muito bom. E também, como eu tinha falado, os deficientes visuais que são recentes, ou não são, e estão com medo de sair de casa, não tenha medo, gente. Sai de casa, vocês vão se sentir, assim, muito melhor, muito mais libertado, tu vai sentir que tu pode fazer o que tu quiser. Então, não fica trancado dentro de casa, que não fica aí triste. Sai de casa que vocês vão ver o mundo com outros olhos, vamos dizer assim. Né? Agora que eles vão tudo querer sair. E não só você que fica preso em casa, né? Tipo, fica também, eu digo aí pros familiares, principalmente mães, assim, eu sei, é preocupante, mãe fica com medo, tudo, Sim. Mas fica tranquilo, ninguém vai bater no seu filho na rua, não. O mundo é mais perigoso pro cego, é perigoso pra todo mundo. Eles não são loucos, eles estão vendo a gente. Sim.
Entendeu? Vai atravessar a rua assim, ó, ninguém vai atropelar, eles não são loucos, eles estão vendo a gente. Infelizmente, coisas aí com a gente na rua pode acontecer e você enxergando ou não. Então, o mundo é perigoso pra todo mundo, né? Não é mais perigoso pro cego. O engraçado é que a maioria das pessoas que tropeçam e se machucam na rua não são deficientes visuais, né? Sim. Eu acho que eu tropeçava mais quando eu enxergava, porque, se bem que, por causa da retinose, né, eu sempre fui baixa visão, né, então enxergava ainda menos que as outras pessoas, mas conseguia andar, me virar sozinho. Sim. Mas me vivia tropeçando, aí as pessoas perguntavam pra que servia o meu óculos, então, se eu vivia tropeçando batendo as coisas. O óculos é só pra eu ficar com cara de inteligente, pra fingir que sou inteligente. Só pra virar o Clark Kent. Sim, não sei como até hoje ninguém nunca conseguiu perceber que Superman é só o Clark Kent sem óculos. E de cabelo, até o cabelo do Super-Homem de ladinho, né? Sim. Mas é isso, a gente dá pra viver a vida. Claro, todo cego não precisa ser um programador, não, né? Tem cego, precisamos de cegos em outras áreas aí, quem sabe eu consigo trazer cegos de outras áreas. Já trouxe uma advogada aqui pro canal, né? Sim. Consegui trazer outros aí, mas dá pra gente viver. E também que tenham mais áreas acessíveis assim, e mais trabalhos diferentes para deficientes visuais, né? Porque hoje em dia, claro, a programação foi uma coisa muito boa pra gente, né? Sempre foi, né? Desde o começo, mas hoje em dia tem muito mais vaga para deficiente visual ou qualquer outro tipo de PCD na programação. E o resto é assistente administrativo para deficiente visual, né? Assistente administrativo, auxiliar administrativo, eles focam muito nessas vagas, né? Eu acho que deveria ter um amplo leque de vagas para os deficientes visuais e não só essas, né? E também o que tem de PCD, vamos supor, auxiliar de logística, as outras coisas que sejam, eles não aceitam os deficientes visuais. Eles querem mais autista, surdo, né? Então, eu acho que eles têm que abrir mais o leque de vagas para os deficientes. Eu acho que também acho que tá faltando muito também, muita vaga para deficiente visual, motorista de ônibus, acho que tá... Com certeza, manobrista, Uber, motorista de ônibus, tá faltando tudo isso. Que abrir aí, então acho que piloto de avião. Muito preconceito aí. O piloto de avião daí só vai puxar um manche para subir quando o pessoal começar a berrar. Mas, cara, espero que aí em breve você já esteja inserido no mercado de trabalho e espero que você volte aqui para compartilhar suas experiências aí, com certeza. Que é programar em uma empresa, as dificuldades que você enfrenta lá, tudo. E tu pretende ainda voltar para a faculdade, tentar fazer pretendo na área da programação? Eu queria fazer análise de desenvolvimento de sistemas, né? Eu sei que tem aqui em duas faculdades, na UDESC e no IFSC, que são federais, né, daqui. Mas eu acho, na verdade, que vou sair da análise de desenvolvimento de sistemas e ir para ciências da computação ou ciência de dados. Que daí tem na federal, que é na UFSC aqui, né, Universidade Federal de Santa Catarina. E são 4 anos e é uma coisa que eu prefiro mais do que só fazer um curso tecnólogo. Eu acho que eu vou ter mais oportunidades fazendo um curso bacharel. Não é uma coisa que eu quero para agora. Primeiro eu quero entrar no mercado de trabalho para depois estar começando numa faculdade. Geralmente o pessoal faz ao contrário, né? Entra na faculdade para depois estar no mercado de trabalho. Mas como eu já vou fazer aí 29 anos e estou fazendo esse curso para me capacitar para já entrar, então eu vou entrar e depois eu começo. Porque hoje em dia eu não tenho como tá fazendo esse curso, porque eu faço eu tá fazendo a faculdade porque eu faço esse curso, né? E ele consome minha noite inteira ali. O dia eu não tô fazendo nada, né? Mas se eu começar a trabalhar já agora, eu primeiro vou ter que trabalhar de manhã e de tarde e à noite fazer esse curso, continuar, né? Não vou parar. E depois, quando eu terminar esse curso, eu entro direto na facul. Pô, legal. Igual no momento que a gente tá gravando aqui esse podcast, ano que vem eu termino, né, a análise de desenvolvimento de sistemas e tô pensando depois entrar aí pro bacharel, né, ciências da computação como uma segunda graduação. Bom é que eu abater algumas coisas aí por causa do ADS. A gente vai estudar juntos. Quem sabe, né? Eu vou procurando aí algumas faculdades aí acessíveis, ou se até lá eu já tiver aí dominando a orientação e mobilidade, quero arriscar um presencial. No momento eu faço EAD, né? Que, cara, presencial é muito bom, né, cara? Sim.
O presencial é o melhor ali, tem um professor para estar em cima de ti, para tirar a dúvida na hora. Mais fácil para ele te indicar estágio, essas Isso, coisas. É muito mais fácil. Com a turma também. Tu tem ali um network muito maior, né? Sim. Tu estando ali e tá fazendo online é totalmente diferente. Sim, velho. É isso, cara. Então, você entrando pra faculdade ou trabalhando, cara, volte aqui pra compartilhar suas experiências aqui. Com certeza. E, assim que eu começar a trabalhar, eu já vou voltar aqui. com certeza. E quem sabe aí também, quando eu estiver bem na orientação e mobilidade, batendo bengala pra lá e pra cá, não dou uma passada aí por Floripa. Vem pra cá, vamos gravar uns vídeos juntos aí, um dia a dia aí. Os dois cegos desvendando Floripa. Você meu guia turístico me mostrar aí as melhores paisagens. Olha que lugar bonito. Olha ali que bonito, tá vendo ali, ó? É isso mesmo, com certeza. Assim que tu tiver seguro da orientação à mobilidade, faz o teu passe livre e vem pra cá dar uma volta. Com certeza. E, gente, se você gostou aí desse podcast, gostou dessa conversa, deixa o like aí pra você mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o like aí, galera. Sim, vamos fazer isso chegar a mais gente, né? Esse tipo de conteúdo. Que eu já tô quase pensando em talvez gravar vídeo tomando banho na banheira com Nutella. Tá coisa boa. Viralizar, isso tem engajamento nos vídeos aqui, hein? A meta pra esse vídeo é 2 likes, hein, galera? Vamos bater aí. Mas deixa aí o seu like. Deixa aí também nos comentários o que você tá achando aí do podcast, dos demais conteúdos aqui do canal. Se você é novo, seja bem-vindo, né? Se inscreva, confira os demais vídeos que a gente tem aqui. Além desse podcast, eu tenho alguns conteúdos de programação aqui. Tipo, não domino tanto assim, mas espero que ajude aí aquele que tá começando. Tento fazer da melhor forma possível, assim, deixar bem acessível. Então vai lá, confira os vídeos. E fazendo também já aí um jabá, eu deixo sempre na descrição também o link pros meus cursos lá na Acessibilidade em Foco. Tem um curso lá de lógica de programação com Python. Muito bom, hein, galera? Recomendo. Conteúdo lá, tanto o conteúdo quanto o preço lá é bem acessível. E se você não gostar, você tem 7 dias para pedir o reembolso também. Mas vai lá, dá uma chance também, que também é uma forma de você ajudar aqui o canal, né? Todo o dinheiro que entra é investido aqui. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.